Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? É uma grande alegria estar aqui nessa noite, trazer uma mensagem da parte do Senhor, amém? Uma noite maravilhosa, né? Uma noite que Deus nos deu, amém? Então nós temos motivos de sobra para agradecer pelo dia, pela noite, amém? Então vamos estar lendo uma mensagem que está no livro de Gênesis, Gênesis 7, onde fala que Deus anuncia o dilúvio a Noé. Por que Deus anunciou o dilúvio para Noé? Porque ele estava pronto para ouvir, estava perto, amém? Quando nós estamos perto do Senhor, nós conseguimos ouvir, amém? Mas se a gente estiver distante, pastora, não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor, amém? Então nós não podemos estar distante do Senhor, nós temos que estar próximo, amém? Porque quando nós estamos próximos, nós podemos ouvir a voz do Senhor. E aqui Noé, Deus anunciou a Noé o dilúvio, para que ele construísse uma arca, para que pudesse salvar toda a sua família. Então é glorioso o que o nosso Deus faz, amém? Nosso Deus, ele veio para salvar. Mas quando que nós alcançamos a salvação? Quando nós não estamos distraídos, amém? Quando nós estamos ligados nas coisas de Deus, quando nós deixamos, né? Nós queremos ouvir a voz de Deus. E aqui Noé, diz a palavra do Senhor, que ele era um homem justo. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar lendo Gênesis 7 primeiro, depois nós vamos pular para o livro de Gênesis 8, amém? Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7 macho e 7 fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra, de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todos os répteis sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aqui veio o dilúvio, amém? Tem pessoas que acham que o dilúvio durou só 40 dias e 40 noites. Não. O dilúvio de quando ele começou e de quando as águas baixaram, se secaram, que já dava para sair da arca, foi 1 ano, amém? 1 ano Noé dentro da arca, com todos aqueles animais, com a família dele, amém? Mas Deus, ele viu que ele era justo e Deus salvou a sua casa, amém? Então hoje nós temos que buscar estar perto do Senhor. Nós não podemos estar distante, porque quando nós estamos distantes, nós não podemos ouvir a voz do Senhor, mas quando nós estamos perto, nós podemos ouvir a voz do Senhor, nós podemos pedir para o Senhor que o Senhor venha nos dar uma direção, e aqui Noé ganhou uma direção do Senhor. Noé vai lá e constrói a arca.
porque vai vir chuva sobre a face da terra, e eu vou destruir tudo, menos aqueles que estiverem dentro da arca. Amém? Então, por causa da obediência de Noé, Noé salvou toda a sua família. E não é diferente no dia de hoje, meu irmão e minha irmã. Se nós formos obedientes ao Senhor, o Senhor vai salvar a nossa casa, vai salvar a nossa família, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é forte. Amém? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. E os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração e o nosso clamor. O nosso Deus é aquele que ouve. O nosso Deus é aquele que nos atende. O nosso Deus é aquele que nos dá um caminho, dá uma direção. Às vezes você fala, pastor, eu preciso de uma direção. Deus vai te dar uma direção. Creia somente, seja uma pessoa firme. Imagina se Jesus, ele falasse para Deus, não, eu não quero morrer na cruz pelas pessoas. Tudo estava perdido. Amém? Então aquilo que Deus pediu para você, faça. Faça de tudo para salvar sua família, faça de tudo para salvar sua casa. Não seja uma pessoa incrédula, mas seja crente. Não seja uma pessoa duvidosa, mas seja uma pessoa da fé. Amém? Todas as pessoas aqui na Bíblia Sagrada, que eles manifestaram a sua fé, foram curados, foram salvos, foram restaurados, mas nós temos que manifestar a nossa fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Noé, ele teve que crer que ia acontecer aquilo. Noé, ele teve que acreditar que ia chover. E tem pessoas que acham que Noé construiu aquela arca do dia para a noite. Não, foram 100 anos. 100 anos que Noé ouviu a voz do Senhor. Foram 100 anos para construir aquela arca. Foi entrando na mata, pegando a árvore, cortando e foi construindo todos os compartimentos conforme o Senhor assim ordenara. O Senhor, ele falava o tamanho que tinha que ter cada compartimento daquela arca. E quando as pessoas entraram da família de Noé naquela arca não foi fechada com betume, aquela arca não foi fechada com algum tipo de cola, não, aquela arca foi fechada pelo dedo de Deus. Deus, ele quer salvar a sua família. Às vezes você fala, mas como, pastora? Com a mão dele. A mão do Senhor é forte, a mão do Senhor é poderosa. Com o braço estendido, assim como o Senhor tirou o povo do Egito, assim também o Senhor vai salvar a sua família. Assim como o Senhor salvou a família de Noé, fechando aquela arca, para que aquela arca não sofresse nenhum dano, para que aquela arca não se enchesse de água, assim também o Senhor vai salvar a sua família. E aqui diz a palavra do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, e entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E chega o dilúvio, no 10, 7 e 10, diz assim, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, e se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Não veio só a água do céu, mas se rompeu as águas que estavam embaixo da terra. As águas que estavam no abismo também se rompeu, e aquela água subiu. E diz a palavra do Senhor aqui, que as águas se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, ele todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade e de toda a carne em que havia espírito na terra de vida, entraram de 2 em 2 para junto da arca de Noé. E os que entraram era macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro
e o Senhor o fechou dentro, e durou o dilúvio 40 dias e 40 noites. Diz a palavra do Senhor que sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceu as águas, e cresceram grandemente sobre a face da terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos, até o pico do Everest. Amém? Até o lugar mais alto, para você entender, foi tudo coberto de água. E aqui diz a palavra do Senhor que 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, morreu tudo que estava sobre a face da terra, que estava fora da arca, todos morreram, todos os animais, todos os homens, não sobrou ninguém. Tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida, fôlego de espírito, de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E somando tudo isso, deu um ano. E a palavra do Senhor diz aqui no 8, e as águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé. Deus, ele vai se lembrar de você. Deus, ele vai se lembrar da sua casa. Deus vai se lembrar da tua família. Deus vai se lembrar daquilo que você precisa. Deus tem como salvar toda a tua família. Primeiro lugar, primeira coisa na nossa vida é Deus que tem que estar em primeiro lugar. Segunda coisa é a nossa família. A nossa família está em segundo lugar. Nós temos que lutar pela nossa família de unhas e dentes. Amém? Nós não podemos medir esforços para salvar nossa família. Nós não podemos medir esforço para salvar os nossos filhos. Diz a palavra do Senhor que os filhos são herança bendita do Senhor. E então eles são herança bendita do Senhor. Diz a palavra do Senhor que benditas serão em ti todas as famílias da terra. A tua família é bendita em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Profetiza, porque Deus ele vai fazer, porque Deus ele vai salvar, porque Deus vai libertar, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. E você vai testemunhar a vitória em nome de Jesus, amém? E diz aqui a palavra do Senhor que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes dos abismos e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram o cume dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e também uma pomba. E soltou um corvo que, saindo e voltando até as águas se secarem de sobre a terra. Ele soltou aquele animal para ver se já tinha lugar para repousar. E quando ele soltou, ele voltou, porque ainda não tinha. Depois Noé soltou novamente. E o que a palavra diz? Que quando aquele animalzinho não voltou, quando aquela pomba não voltou, e ele sabia que já podia sair da arca. Glória santa é o nome do Senhor. Deus tem como salvar. Amém? Aquilo que você acha impossível, para Deus é possível.
não tinha como Noé se salvar, não tinha como Noé salvar sua família, mas porque Noé foi justo diante de Deus, o Senhor o salvou. Deus se lembrou de Noé no meio daquele dilúvio. Deus se lembrou e as águas minguaram. Então foram 1 ano dentro daquela arca, 1 ano cuidando daqueles animais. Animais ferozes tinha ali, mas o Senhor cuidou de Noé, cuidou da sua família. Ali tinha cobra, ali tinha onça, ali tinha leão, ali tinha urso, mas mesmo assim o Senhor cuidou de Noé e da sua família o tempo todo. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. Creia somente. Não olha para a tempestade, mas olha para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que acalma a tempestade. E diz a palavra do Senhor que as águas se acalmaram, e que o céu cessou de mandar chuva, e que o abismo parou de subir água, e as águas minguaram. E diz a palavra do Senhor que o Senhor se lembrou de Noé. Deus, Ele vai se lembrar de você. Deus, Ele vai se lembrar da tua família. Ele vai salvar. Assim como Ele salvou a família de Noé, Ele vai salvar a sua família. Creia somente. Vamos orar nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, nós te pedimos nesta noite, abençoa, meu Pai, a nossa casa e a nossa família. Abençoa, meu Pai, a família do meu irmão e da minha irmã que está orando juntamente comigo nesse exato momento. Pai, eu te peço, ó Deus, cobre, meu Pai, essas famílias com teu sangue, dá o teu livramento, livra da morte, livra do laço do passarinheiro, livra, meu Pai, da destruição, dá, meu Pai, a tua bênção, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os filhos, os netos, os bisnetos. Abençoa, meu Pai, a vida desse casal. Abençoa esses casamentos. Abençoa, meu Pai, esses pedidos de oração. Abençoa, meu Pai, cada família que está aqui nesses pedidos de oração. Dá, meu Pai, o teu livramento. Livra com mão forte, meu Pai. O Senhor é o Deus do livramento. Pai, livra, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, do vício da bebida. Livra, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, do vício, meu Pai, do álcool, das drogas, meu Pai. Dá o livramento, Senhor. Livra, meu Pai. Dá o livramento, meu Pai, para essa família. Estende as tuas mãos potente e poderosa. Salva os filhos, meu Pai. Salva a esposa, meu Pai. Entra com a tua poderosa mão potente e poderosa. Salva, meu Pai, esse casamento, meu Pai. Dá, meu Pai, salvação. O Senhor pode, Senhor. Dá o livramento, dá a cura, dá a libertação. Põe, meu Pai, o teu povo em liberdade. Ó santo e poderoso Deus, atende, meu Pai, a nossa oração e o nosso clamor nessa noite. Nós estamos orando, meu Pai, pelas nossas irmãs e pelos nossos irmãos. Visita, meu Pai, cada pedido de oração. Dá o teu livramento, meu Pai. Tira, meu Pai, a falta de entendimento do teu povo. Tira, meu Pai, o distanciamento, meu Pai, que eles estão de ti, santo e poderoso Deus. Tem de misericórdia do teu povo sobre a face da terra. Tem compaixão, meu Pai, do seu povo, daquele que te clama, daquele que te chama pelo teu santo nome. Tu és, meu Pai, o Salvador. Tu veio para salvar, meu Pai, não aquele que está salvo, mas o Senhor veio para salvar o perdido. Salva com mão forte, estende as tuas mãos potente e poderosa nessa noite. Resgata, Pai Santo e poderoso Deus. Resgata os filhos, os netos, meu Pai. Resgata os casamentos. Resgata, meu Pai, esse noivado. Resgata, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que pretende se casar, meu Pai, esse ano. Dá a tua bênção, meu Pai. Opera os teus milagres, as tuas maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Salva, meu Pai, toda essa família, com mão potente e poderosa. Abençoa, meu Pai, o copo com água. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber, meu Pai, seja curado de qualquer enfermidade. Visita também a peça de roupa. Cura, liberta, transforma, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, dá a sua bênção. Opera, meu Pai, os teus milagres, porque o Senhor é um Deus de milagres. Tu és um Deus da cura, da libertação, da transformação. Transforma essas vidas, meu Pai. Importa que teu nome seja glorificado sobre a face da terra. Amém
e graças a Deus, meus irmãos. Tchau e até amanhã, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, amém? Durma com Deus, em nome de Jesus.